Ohayou minasan Josué des. Nós estamos iniciando a aula 72 e na aula passada nós vimos o verbo arimas e mas que indicam existência, certo? Arimas para coisas que não conseguem se mexer só, isso inclui objetos e até plantas, e mas coisas que conseguem se locomover sozinhos. Então vamos analisar essa frase. Tem um gato na mesa, vendo os três principais elementos dela aí, além do verbo. Primeiro, gato, que seria a coisa, certo? Mesa, que seria o lugar onde ela está, e a preposição de lugar, que no caso é a posição em cima, certo? Nós vamos estudar hoje alguns lugares e também a tabela de posições, tá certo? Vamos para o lugar. A fórmula da frase seria lugar mais partícula ni, que é a partícula que indica lugar, e eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente. A coisa que está nesse lugar mais a partícula ga, e o verbo arimas ou imas, dependendo se ele se locomove ou não, certo? A fórmula seria lugar ni, coisa ga, mais verbo. Como é que ficaria, portanto, a frase tem um gato na cozinha? Você teria que saber como é cozinha, e gato a gente já conhece que é neko. Cozinha é kitchen. Então a frase ficaria kitchen ni neko ga imasu. Kitchen ni neko ga imasu. Ok? Vamos analisar agora algo que só vai servir para o nosso português. Essa frase tem um gato na cozinha, ela também pode ser traduzida em português como o gato está na cozinha. Só que esse verbo está, ele é considerado como o verbo existir e haver para os japoneses, que indica a existência. Então você dizer o gato está na cozinha ou tem um gato na cozinha é a mesma coisa. Então vamos analisar a frase agora, o professor está na sala, como o verbo haver, certo? Existe um professor na sala, tem um professor na sala. Então o professor está na sala, a sequência, a lógica seria o lugar primeiro, na sala vem primeiro, o professor, que é a coisa, vem depois, e o verbo está vai vir no final, certo? Como é sala? Sala de aula, certo? Kyoshitsu, portanto, Kyoshitsu ni. Como é professor? Sensei. Como é que ficaria a frase, sabendo que o verbo vai ser usado é imas, porque o professor se movimenta? Kyoshitsu ni sensei ga imasu. Kyoshitsu ni sensei ga imasu. Certo? Tome nota de tudo aí. Agora, tem uma mesinha na sala. Mesinha, a gente já estudou na última aula, tsukue. E agora a sala que eu estou mostrando aqui não é mais a sala de aula, é a sala de casa. Certo? Então, sala é reia. Reia ni tsukue ga arimasu. Arimasu porque a mesinha não se mexe só. Certo? Reia ni tsukue ga arimasu. Muito bem. Tem uma árvore no parque. A árvore também, apesar de ser viva, não se mexe por si só. Então, a gente vai usar arimasu. Tá ok? A lógica da frase é que a frase vai ser parque ni, árvore ga arimasu. Muito bem. Como é parque? Koen. Portanto, koen ni. E árvore é ki. Certo? Então a frase fica koen ni ki ga arimasu. Koen ni ki ga arimasu. Ok? Agora vamos analisar uma frase que foi dada na última aula para a gente deixar de estudar agora os lugares e ver as preposições de lugar. Essa frase aí. Tsukue no ue ni neko ga imasu. Certo? Nós temos aí tsukue, que é o lugar, mesa, mesinha. Neko, que é a coisa, que é o animal. E essa expressão no ue ni, que eu não expliquei na última aula, mas eu vou explicar agora. Tá certo? Eu vou substituir esse ue pelo kanji, que significa em cima, na mesa, certo? E organizar melhor, para que vocês entendam as preposições de lugar. Nós temos aí como preposição de lugar em português dentro, fora, longe, perto, em cima, embaixo, esquerda, direita, em frente, atrás, entre, que nós chamamos de advérbio, certo? Mas para eles faz o papel da preposição. Essa expressão vai estar dividida em três partes.
primeiro o no, que vai estar ligado ao lugar. Tá certo? Aí vem a preposição de lugar no meio. E o ni, que significa em. É a partícula em. Certo? Em português, nós temos, como vocês estão vendo aí na tela, no, na, neste, naquele, nele, sabendo que essas palavras são duas palavras juntas. No significa em o. Eu estou no carro, eu estou em o carro. Para não falar em o carro, nós unimos e falamos no carro. Na casa, em a casa. Neste é a junção de em este. Naquele, em aquele. E nele é a junção de em mais ele. Então, esse ni, essa partícula ni, que indica lugar, significa a palavra em, certo? E o que importa é você saber essas preposições de lugar que eu acabei de mostrar, ela vai ficar no meio com no antes e ni depois, certo? Alguns exemplos aí, atrás, baixo, esquerda, direita e fora. Para dizer que uma coisa está nesses lugares, ela dizer no atrás ni, no baixo ni, no esquerda ni, no direita ni, no fora ni. O que você precisa memorizar na realidade são as preposições do meio e eu vou mostrar as 10 mais importantes e as mais usadas. Abrindo a tela maior. Eita, tabelinha grande, né? Para escrever e anotar tudo isso aí. E memorizar. Nós temos aí as 10 mais importantes. Com o kanji, o hiragana, que é a pronúncia, o romanji de todas elas, e o significado. Em cima, o e. Embaixo, shita. Em frente, mae. Atrás, o shiro. Direita, migi. Esquerda, hidari. Dentro, naka. Fora, soto. Ao lado, soba. Próximo, yoko. Portanto, é só colocar. Se você quiser dizer que uma coisa está em cima, embaixo, em frente, atrás, direita e esquerda, o no antes dessas palavras e o ni depois. Então, como é que ficaria embaixo? No shitani. Em frente, no mae ni. Atrás, no shiruni. Certo? Deu para entender? Então, vocês vão ter que dar uma pausazinha, porque os próximos exemplos, a partir de agora, vocês precisam ter isso aí copiado. Eu vou lidar com os exemplos como se vocês já tivessem tudo isso anotado. Então é bom dar uma voltadazinha aí e copiar tudo isso. Ok? Vamos para o exemplo. Tem uma maçã em cima da mesa. Certo? Tsukue no eni rin ugarimasu. Olha aí o no eni para mostrar em cima. Tsukue no eni rin ugarimasu. Ok? Agora, há uma escola atrás do parque. Como é que fica? Koen no shiro ni gakkou ga arimasu. Gakkou é escola e koen, que é parque, eu já tinha mostrado no início da aula. Como é que fica a frase? Koen no shiro ni gakkou ga arimasu. Tá certo? Eu usei arimasu nos dois exemplos porque maçã e a escola não se mexem. Mas o exemplo agora, a gente vai deixar de usar arimasu para usar imasu, porque o gato se mexe. Então, o gato está embaixo da cadeira. Nós vimos essa frase, o gato está em cima da mesa. Tsukue no eni neko ga imasu, que foi o exemplo da aula passada, onde eu não expliquei essa estrutura de preposição de lugar. Mas como é que ficaria? Cadeira é isso. Então, isso no shitani neko ga imasu. Isso no shitani neko ga imasu. Tá ok? Dever de casa, vocês vão pegar essas imagens com esse rato. Vocês vão pegar o rato e vão pegar a caixa e criar essas frases, que eu vou corrigir esse exercício no início da próxima aula. Dá um trabalhinho, mas você vai fazer e vai repetir várias vezes essas frases. Se você não souber como é rato e como é caixa, eu já vou deixar aqui agora. Rato é nezumi e caixa é yoki. Então, eu estou colocando inclusive o kanji. Vocês anotem isso aí, formem as frases no início da aula que vem. Eu vou fazer esse exercício. Muito bem. Agora eu gostaria de falar de forma bem prática sobre 6 coisas. Essas 6 coisas que estão na tela aí. Primeiro é o peso das aulas. Não em gramas, mas em grau de dificuldade. Nós estamos no intermediário. Sabe o que acontece? Se você não tomar nota de tudo e não treinar, o que vai acontecer é que você vai sempre achar que a próxima aula eu peguei pesado. Só que eu não estou pegando pesado. O problema é que você não estudou. Se estudou,
a próxima aula vai ser uma aula fácil de compreender. A lógica é que se eu ensinei para vocês o cachorro é marrom, você tem essa estrutura da frase o cachorro é marrom para pegar todos os animais, só colocar no site aí lista de animais em japonês e também das cores e formar. A girafa é laranja, formar o gato é amarelo, o golfinho é azul. Você não já tem a estrutura da frase? Eu não já ensinei? Muito bem. Então, se você não quiser multiplicar a matéria, pelo menos memorize os exemplos que eu estou na aula. Tá certo? Porque aí a próxima aula vai depender do que você estudou. Essa aula 72, se você achou pesada, é porque não estudou a 71. E se você estudou a 71, deu para compreender essa aula. Vai acontecer a mesma coisa com a aula 73. Se você estudar essa 72, a 73 vai ser legal. Mas se você não pegar esse material e estudar, eu entendi, legalzinho. Não é entender, não. É memorizar e treinar. Se você fizer isso, a próxima aula você vai conseguir acompanhar. Tá certo? O assunto 2. Ainda tem gente colocando nos comentários que não está entendendo a diferença de kanji e hiragana. Dê uma olhadinha nessas 3 frases aí. Imagine que essas figuras são os kanjis. A gente consegue ler essas 3 frases. O cachorro é amigo da menina. O menino ganhou uma bola e uma bicicleta. O gato brinca com o cão ou com o cachorro. Certo? Imagine que essas figuras são kanjis que podem ser trocados por palavras que seria trocar kanji por hiragana. Tá certo? Esse texto aí, que está lotado de kanji, dá para entender. A menina deu banana ao macaco, o macaco subiu na árvore, o galho da árvore quebrou, o macaco caiu na casinha do cachorro, o cachorro mordeu o rabo do macaco. Se você transformar todas essas figuras em palavras, usando sílabas, você vai estar trocando kanjis, que são imagens, pelas sílabas que formam o hiragana. Tá certo? Agora, continuando a falar sobre os kanjis, que é a parte mais difícil de se estudar japonês, o que acontece? Dê uma olhadinha nessas 9 imagens que tem aí, 9 animais. O que vai acontecer é que eu não vou colocar todos os kanjis possíveis na aula. Alguns eu vou escrever em hiragana e em outras aulas, como eu tenho o controle das palavras que eu estou usando nas minhas aulas, eu vou e coloco o kanji. Então, se eu for usar 10 exemplos, eu vou colocar 5 kanjis e 5 escritos normais com hiragana. Esses 5 que eu não usei em outras aulas eu vou colocar. Na última aula, eu poderia ter colocado o kanji de Megane, que eu não coloquei, de óculos, o de Kare, que é ele, e o de Kanojo, que é ela. Não coloquei, eu coloquei tudo escrito com hiragana. Os outros kanjis, vocês precisam tomar nota. Dê uma olhadinha nesses 3 primeiros animais. Foi isso que eu fiz. Eu transformei alguns kanjis em hiragana, tá certo? Mas, se isso tivesse acontecido com esses animais, o rato, a vaca e o tigre, eu mostraria o kanji depois. Certo? Agora vamos falar sobre furigana. Furigana. Certo? Que vocês agora já precisam saber o que é isso. Furigana são os hiraganais com outra função. Hiragana são sílabas. O furigana são os mesmos hiraganais, sendo que com a função fonético-fonológica de mostrar o som de um kanji que é difícil. Isso acontece de forma bem normal, inclusive em revistas de mangá, e pode vir em cima ou pode vir embaixo. No caso aí, esses 2 kanjis, eu não sei o que é isso. Nihon, que pode ser lido Nippon, tá certo? Que é o nome Japão. Dê uma olhadinha nesse texto aí. Os kanjis mais difíceis estão com os furiganais em cima, que são os hiraganais com a função fonética fonológica de mostrar o som. Muito simples. Se você sabe hiragana, furigana é a mesma coisa. Assunto 5. Eu estou começando as aulas usando a expressão minasan, que significa pessoal. Tá certo? Bom dia, pessoal. Então, tome nota de mais essa expressão. E a última coisa que eu tenho a dizer nessa aula é: se você, nas minhas aulas, gostou de alguma música e não lembra onde essa música está, eu gosto de deixar essa dica. Vá na aula 16, que eu coloquei aquela tabela, um trechinho de cada música para você encontrar a música, certo? Eu deixo essa dica da aula 16 que vai fazer com que você encontre aquela música que você gosta. Qual é a aula, tá certo? Se você entendeu tudo isso, tome nota de tudo da aula, memorize, pratique e mata-ne!